O universo corresponde ao conjunto de toda a matéria que existe. Isso envolve todos os planetas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites e tudo que existe. Há muito tempo, o homem tenta desvendar coisas sobre o universo, como sua complexidade, origem e até busca descobrir vida em outros planetas. Nas viagens para o espaço, já conseguimos pisar na Lua e enviar robôs para Marte. Entre essas viagens, muitos astronautas já relataram ter visto coisas desconhecidas que até hoje permanecem sem explicação. E esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Uriel Martínez, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já pensou em se tornar um astronauta e viajar pela imensidão do espaço? Se esse for o seu sonho, caro amigo, cara amiga, você precisa saber de algumas coisas envolvendo essa profissão. Pode parecer algo legal, mas as condições são deprimentes. Primeiro, que o seu corpo fica todo desregulado. Segundo, que os alimentos não são nada saborosos. Você também não conseguirá encostar a cabeça no travesseiro para dormir. Segundo relatou o astronauta Mike Massimino, que já viajou para o espaço 2 vezes, ele presenciou diversas coisas estranhas nas viagens. A primeira coisa que ele estranhou foi quando ficou de cabeça para baixo. Segundo Mike, sua impressão era de que a nave tinha girado e não ele. Ele ficou desorientado, algo comum entre os astronautas de primeira viagem. Sabe quando você fica rodando tantas vezes, fica tonto e desorientado? É mais ou menos assim. O nosso corpo fica confuso por causa da ausência da gravidade. Mas hoje não estamos aqui para falar desses fatos que podem ser facilmente explicados pela ciência. O vídeo de hoje é para falar dos mistérios presenciados por astronautas no espaço, coisas inexplicáveis que podem ter relação com extraterrestres. Que tal começarmos pelo caso do astronauta chinês Yang Liwei? O taikonauta foi o primeiro chinês a ir para o espaço. O lançamento de sua nave Shenzhou 5, em 15 de outubro de 2003, fez com que a República Popular da China se tornasse o terceiro país a enviar pessoas ao espaço por seus próprios meios. Durante sua experiência, Yang afirmou ter escutado um barulho muito estranho, algo que parecia ser uma pancada, como se um corpo tivesse atingido a espaçonave. Curioso para saber o que estava acontecendo, Yang foi investigar o barulho, mas não encontrou nada que explicasse o som da pancada. Além de Yang, outros astronautas chineses relataram ter escutado o mesmo som em missões entre 2005 e 2008. Até hoje não encontraram algo concreto que possa explicar, mas muitos acreditam que pode ter sido a espaçonave se expandindo e se contraindo. E você? Qual seria a sua reação em uma situação como esta? No caso do Major Gordon Cooper, um astronauta norte-americano e o mais jovem integrante do grupo de 7 pilotos selecionados para o projeto Mercury. Quando ele estava no fim de sua viagem de 22 órbitas ao redor do planeta, Cooper presenciou um objeto verde brilhante que se aproximava da cápsula em que ele estava voando. Do nada, o objeto simplesmente desapareceu. Misterioso, não é? Poderia ser apenas um sonho ou mesmo uma invenção do Major Cooper. Porém, uma estação de rastreamento situado em Muscia, na Austrália, parece que rastreou um sinal estranho que depois desapareceu. Em relação a esse acontecimento, Cooper declarou o seguinte: acredito que estes veículos extraterrestres e suas tripulações estão visitando este planeta. A maioria dos astronautas estava relutante em discutir OVNIs. Eu tive a oportunidade, em 1951, de ter 2 dias de observação de muitos voos deles, de tamanhos diferentes, voando em formação de caça, geralmente de leste a oeste sobre a Europa. Não muito diferente disso foi o que aconteceu com Neil Armstrong. Se você não sabe quem é esse homem, caro amigo, cara amiga,
te aconselho a estudar um pouco mais sobre a missão Apollo 11. Ele foi um engenheiro aeroespacial e astronauta norte-americano. Só que, além disso, Neil Armstrong foi o primeiro homem da história da humanidade a colocar os pés na superfície lunar no ano de 1969. Neil também diz ter avistado coisas estranhas em suas missões. Segundo o astronauta, ele pode ter presenciado gigantescos OVNIs circulando pelo espaço. Existe um boato que circula na internet e que pode ser falso ou não, de que Neil teria enviado uma mensagem secreta para a NASA durante a missão Apollo 11. O conteúdo dessa mensagem era o seguinte: esses bebês são enormes, Senhor. Enormes! Oh, Deus! Você não acreditaria. Estou te dizendo que tem outras naves espaciais aqui, alinhadas no lado mais distante da borda da cratera. Eles estão na Lua, nos assistindo. Esse é uma das várias histórias envolvendo a primeira ida à Lua. Neil Armstrong nunca comentou nada sobre esse acontecimento, que foi descrito no livro Aliens e o Homem, uma sinopse de fatos e crenças. De duas uma. Ou toda essa história não passa de fake news, ou ele não tinha provas de que tinha visto os OVNIs. Mesmo assim, ao menos para mim, essa história é muito estranha. Vladimir Kovalyonok, um cosmonauta soviético e oficial da Força Aérea Russa, ingressou no programa espacial em 5 de julho de 1967. Logo assumiu o comando de 3 missões espaciais, entre 1978 e 1981, e assim como os outros astronautas do nosso vídeo, também afirma ter presenciado acontecimentos estranhos lá no espaço. Quando Vladimir fez parte da Estação Espacial Salyut 6, em 1981, ele disse que presenciou algo muito estranho. Era um objeto do tamanho de um dedo e que, por incrível que pareça, orbitava. No seu relato, Vladimir disse que o evento foi muito rápido e, ao mesmo tempo, assustador. Ele descreveu o acontecimento da seguinte forma: foi difícil determinar o tamanho e a velocidade de um objeto no espaço. Por isso que não posso dizer exatamente que tamanho era realmente. Meu parceiro, Viktor Savinik, se preparou para tirar uma foto, mas o OVNI explodiu de repente. Só restou nuvens de fumaça. O objeto se quebrou em 2 pedaços. Foi uma reminiscência de um altere. Eu relatei tudo à missão de controle imediatamente. Já em um caso mais recente que aconteceu em 2005, foram vistas luzes se amplificando no espaço. Leroy Chiao era o comandante da Estação Espacial Internacional. Durante uma caminhada espacial com o cosmonauta Salizan Sharipov, os dois estavam instalando antenas de navegação. Eles estavam a mais de 350 quilômetros acima da Terra, viajando em alta velocidade, quando algo incomum chamou a atenção de Chiao. Em entrevista a um site, Chiao declarou o seguinte: eu vi algumas luzes que pareciam estar em uma linha e era quase como um grande V invertido. E eu as vi voando e achei aquilo muito estranho. Mas não descarta 100% essa hipótese. Parece que o espaço nos esconde muitas coisas. E olha que esses casos são apenas alguns dos que já foram relatados. Existe uma história envolvendo Musa Maranov, um ex-cosmonauta soviético, durante a missão da Mir, uma estação russa, em 1991. Maranov estava assistindo uma cápsula espacial aportando nas proximidades. O curioso deste caso é que ele estava filmando toda a aproximação quando avistou um objeto que parecia estar saindo de um veículo espacial. Porém, sabendo que não havia nada que pudesse se soltar naquele instante, e enquanto observava o acontecimento, ele flutuava para baixo e para longe da cápsula. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, que tal falar dos acontecimentos envolvendo as missões Apollo 11,
12 e 13. Os tripulantes da Apollo 11 relataram ter visto flashes de luzes que passavam em seus olhos. Poderia ser apenas uma impressão ou um acontecimento que passou desapercebido, correto? O problema é que o mesmo aconteceu com as tripulações da Apollo 12 e da Apollo 13. Eles foram alertados do que tinha acontecido na missão anterior e afirmaram que o mesmo aconteceu com eles, mesmo estando com os olhos fechados. Experimentos foram conduzidos nas próximas 4 missões Apollo para tentar descobrir o que estava causando essas visões estranhas. A NASA então declarou que os astronautas estavam vendo raios cósmicos. Mas então, por que nós não os vemos aqui na Terra? Segundo a NASA, os raios são absorvidos pela nossa atmosfera, mas sem essa barreira de espaço, os astronautas presenciaram coisas que ninguém jamais tinha visto. Será que essas explicações da NASA são realmente reais? Pois bem, o universo e toda a sua imensidão pode nos esconder muitos mistérios. Pode ser que os acontecimentos inexplicáveis sejam um sinal de que exista vida fora do planeta Terra, mas também pode ser que tudo isso seja apenas eventos que os humanos ainda não conseguiram compreender. Eu prefiro esperar que a ciência um dia nos traga respostas concretas sobre as maiores dúvidas envolvendo o universo. Por hoje, vamos ficando por aqui, mas nos encontraremos num próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.